Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 175 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 496, 497, 498 e 499 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuou a jornada jusoperária brasileira a respeito da estabilidade. Como vimos nas nossas aulas anteriores, o Instituto da Estabilidade não mais vige em nosso universo jusoperário brasileiro, porque ela existia apenas e tão somente para aqueles empregados que, à época da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, contavam com 10 anos ou mais de exercício profissional para a mesma empresa e não quiseram se tornar optantes pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também vimos que a estabilidade ela vigeu íntegra até que a Carta Constitucional de 88 completasse 30 anos, já que a jurisprudência dos nossos tribunais especializados do trabalho entendiam que a prescrição das parcelas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço era trintenária. Assim, em 2018, quando a Constituição da República Federativa do Brasil completou seus 30 anos, deixou de existir a estabilidade que nela estava prevista por força da motivação dos empregados à época não terem optado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cuja opção tornou-se obrigatória a partir daquele instante constitucional. Deflui daí que no hemisfério privado a estabilidade já não mais existe, ficando apenas adstrita ao setor público, que em algumas situações específicas ainda traz em si, através dos estatutos, a condição de estabilidade no serviço público. Mas estamos a implementar os nossos entendimentos a respeito destes artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, porque achamos importante a análise histórica e a situação daqueles empregados que até pouco tempo atrás ainda tinham sob si o porte do evento estabilitário. Ainda informamos nas aulas anteriores que há diferença enorme entre estabilidade e garantia de emprego,
que o que restou no universo jurídico do direito privado trabalhista brasileiro foi apenas e tão somente a presença das garantias de emprego. A diferença entre a estabilidade e a garantia de emprego está justamente na sua condição de vigência ao longo do tempo. Enquanto a estabilidade ela é perene e se prorroga ad eternum até que o evento deixe de existir, a garantia de emprego ela é sempre provisória. Por isso também colocamos em xeque os termos estabilidade provisória, muito utilizados tanto na doutrina quanto na jurisprudência, mas que portam em si uma impropriedade muito grande, porque não há como a estabilidade ser provisória. É preferível que se utilize a terminologia garantia de emprego em seu lugar. Bom, vencidas essas oportunidades iniciais desta nossa aula de número 175, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, vamos ao estudo dos artigos a que nos propusemos na mesma, começando, pois, com o artigo 496 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo 497, que segue a este que estamos a estudar neste momento. Então, essa hipótese, embora não há, ela se aplique apenas e tão somente à reintegração do empregado estável e, portanto, não estaria mais em vigor, ela é muito utilizada para se contrapor à reintegração motivada pelo empregado portador de garantia de emprego. E por isso é interessante que nós estudemos o seu conceito para que nós tenhamos uma maior amplitude dentro deste nosso estudo a que nos propusemos nesta nossa aula de hoje. Quando a reintegração do empregado estável, ou podemos modificar os termos para aplicá-lo por analogia à reintegração do empregado portador de garantia de emprego, for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio. Aqui cabe outra informação importante, é que o artigo 496, embora esteja incerto fora dos ambientes processuais da consolidação das leis do trabalho, ele trata de uma situação eminentemente de processo judiciário do trabalho. Daí também a nossa insistência em dizer da necessidade premente que existe quando nós analisamos o corpus seletista atual e chegamos à conclusão que a consolidação das leis do trabalho, nesses 80 anos de vigência, já nos forneceu a situação útil e necessária em termos de norma jurídica para que nós concitemos aos pensadores, aos membros do Poder Judiciário, aos doutrinadores em geral, que se implemente um Código do Trabalho e um Código do Processo do Trabalho, onde nós teremos a oportunidade de dissociar artigos como este, o artigo 496 da Consolidação das Leis do Trabalho,
da esfera geral e conduzi-lo, se fosse o caso, para a esfera processual. Mas isso não foi feito. A reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, não teve a acuidade necessária para analisar toda essa composição normativa que está dentro do âmbito da consolidação das leis do trabalho e retirar todas as formas legais que estão ou em desuso ou em locais diversos dos que normalmente deveria figurar. E ainda assim, mesmo que não houvesse essa exclusão ou adaptação ao ambiente necessário para as composições normativas de fundo processual divorciadas das composições normativas de fundo material pudessem ser assim alojadas, era preciso que a reforma trabalhista também se ativesse aos casos, por exemplo, deste estudo nosso que estamos fazendo a respeito da estabilidade, para entender que ela não mais está presente no ambiente privado trabalhista e, portanto, não haveria por que colocar-se mais no âmbito seletista esse tipo de normatização. Mas isso tudo não foi feito e continua a consolidação das leis do trabalho a nos trazer essa insegurança jurídica e essa impropriedade de texto que continua ainda ao longo de todos esses anos. Se nós nos ativermos ao artigo 496 consolidado, no sentido de entendê-lo aplicável também na reintegração do empregado que tenha a garantia de emprego, vamos entender que, pelo fato do empregado ter entrado em juízo, acionado a máquina judiciária, através de um processo judiciário do trabalho, na forma eletrônica, porque hoje quase 100% podemos dizer que os processos na Justiça do Trabalho são eletrônicos, ante a incompatibilidade de ânimo entre o empregado e o empregador, devido ao grau de animosidade resultante do dissídio, for desaconselhável que aquele empregado portador da garantia de emprego for conduzido novamente aos quadros da empresa através de sua reintegração, o empregador, sendo ele especialmente pessoa física ou mesmo firma individual, ou ainda que seja uma empresa que tenha participação societária de mais de uma pessoa, sempre que vai haver um dissídio na Justiça Especializada do Trabalho, nós sabemos que, pelo simples fato do empregado ter ingressado em juízo contra o seu empregador, dificilmente esse empregador aceitará que o mesmo retorne aos seus quadros através de uma reintegração, dada a quebra da fidúcia e a mesmo o abalar dos ânimos de um e de outro em sentido contrário a cada um deles. Então, neste caso, o Tribunal do Trabalho, entendendo esse termo Tribunal do Trabalho, impresso no artigo 496 consolidado, seria a Justiça Especializada do Trabalho, que poderá converter
a obrigação da reintegração do empregado portador da garantia de emprego em indenização devida nos termos do artigo seguinte, que é o 497, e nós já estaremos a estudá-lo em instantes. Então, quando a reintegração do empregado portador de garantia de emprego for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, ou mesmo que não o seja, havendo o grau de incompatibilidade muito grande que impeça que aquele empregado, portador daquela garantia de emprego, retorne aos quadros e às funções anteriormente exercidas em prol do seu empregador, a Justiça do Trabalho poderá converter a reintegração em indenização devida nos termos do artigo 497, que estaremos a estudar a partir de agora. Diz o artigo 497 que, extinguindo-se a empresa sem ocorrência de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Então vamos primeiro analisar a situação do artigo 496, que nós acabamos de estudar. Quando a reintegração do empregado garantido no emprego por força de alguma das normas que a ele trazem esta garantia for desaconselhável por força do grau de incompatibilidade resultante do dissídio, o empregador deverá indenizá-lo nas mesmas situações da rescisão por contrato do prazo indeterminado, portanto, uma rescisão normal, e paga em dobro. Então, todas as parcelas rescisórias a que teria direito o empregado, se houvesse a extinção do seu pacto de emprego sem motivação justa, será devida àquele empregado que não pôde ser reintegrado porque o grau de incompatibilidade resultante do dissídio entre ele e seu empregador não aconselharia esta reintegração. Portanto, a Justiça do Trabalho poderá converter a obrigação de reintegrá-lo em indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado e devida, neste caso do artigo 496, em dobro. Na mesma situação, nos diz o artigo 497, estará aquele empregado portador de uma garantia de emprego quando extinguindo-se a empresa sem ocorrência de força maior, ou seja, a empresa não fechou por um fato que não poderia ter sido previsto durante a movimentação dos pactos de emprego entre empregado e empregador, quer dizer, uma intempérie, um acidente fatal, uma destruição não prevista, para que a empresa não pudesse mais continuar a prestar a sua atividade empresarial, extinguindo-a. Portanto, o empregado portador da garantia de emprego, que foi despedido por esta situação, terá garantido a si a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado,
paga em dobro. Então, extinguiu-se a empresa sem motivação de força maior, o empregado estável, leia-se garantido no seu emprego, terá para si a implementação de uma indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Então, tanto na reintegração impossível pelo grau de animosidade resultante do dissídio, quanto na extinção da empresa sem ocorrência de força maior, o empregado portador de garantia de emprego terá direito a receber a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Nos diz o artigo 498 da Consolidação das Leis do Trabalho que, em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária da atividade, sem ocorrência de força maior, é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções o direito de perceber a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Então, aqui a situação é diferente. O fechamento não foi definitivo do empreendimento empresarial, mas sim de um estabelecimento, filial ou agência, ou mesmo na situação em que aquela atividade que era exercida pelo empregado portador da garantia de emprego deixou de existir. Então, em caso do fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária da atividade exercida pelo empregado portador da garantia de emprego, sem a ocorrência de força maior, portanto, novamente aqui aparece o termo ocorrência de força maior, que é um estudo que nós ainda vamos fazer, que é a situação inevitável e imprevista que faz com que haja um abalo na estrutura jurídica da empresa que pode levá-la ou à extinção, como previu o artigo 497, ou no fechamento de estabelecimentos filiais ou agências, que é o caso do artigo 498 consolidado, que estamos a voltar nossos estudos neste instante, quando o empregado for portador de garantia de emprego e esse estabelecimento, esta filial ou esta agência, ou mesmo aquela atividade que ele exercia, deixou de existir por uma questão, vamos dizer assim, por ordem judicial ou por situação que vai pretender com que a coisa não possa mais ser exercida aquela atividade, é assegurado aos empregados portadores da atividade garantia de emprego, que ali exerçam suas funções, o direito de perceber a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Diz o artigo 499 da Consolidação das Leis do Trabalho que não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço
para todos os efeitos legais. A situação aqui novelada é aquela em que o empregado foi conduzido ao exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ficando ressalvado ao mesmo o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, se o empregado for conduzido ao exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, não terá direito à estabilidade ou à garantia de emprego se esta for implementada por causa destas situações, e poderá ser demitido ad multum, ou seja, por manifestação volitiva do empregador a qualquer tempo, ressalvando ao mesmo o cômputo do tempo de serviço naquela atividade para todos os efeitos legais. Aqui são duas hipóteses que nós podemos imaginar neste momento. Primeiro, o empregado é demitido no exercício de cargo de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador. Ele não terá direito à estabilidade no exercício destes cargos. Outra situação é que, embora ele não tenha sido demitido, ele foi revertido ao cargo anterior que ele exercia antes de estar no gozo dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado a ele sempre o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, o empregado era um vendedor, vamos dizer essa hipótese. Foi conduzido ao cargo de gerência. Ficou nesse cargo de gerência por algum tempo, mas depois reverteram-no ao cargo de vendedor. Ele não terá garantia de emprego no exercício desses cargos de diretoria, gerência no caso, ou outros de confiança imediata do empregador, mas terá o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais, como se ele estivesse desde o começo exercendo as mesmas funções. Diz ainda o artigo 499 da Consolidação das Leis do Trabalho que é o empregado garantido pela estabilidade. Novamente alertamos que não existe mais a estabilidade, portanto, aqui poder-se-ia aplicar analogicamente aos casos do empregado garantido pela simples garantia de emprego, que deixar de exercer cargo de confiança e que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 477 e 478 da Consolidação das Leis do Trabalho, que são aqueles artigos já estudados por nós que visam a disposição legal a respeito da rescisão. Então, o empregado garantido pela estabilidade ou pela garantia de emprego, melhor dizendo, que deixar de exercer o cargo de confiança e for demitido, ele não for reaproveitado no exercício das funções anteriores, que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço, nos termos dos artigos 477 e 478 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos informa ainda o artigo 499 seletista que a despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado
a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a pagamento em dobro da rescisão. Essa faceta do artigo 499 da Consolidação das Leis do Trabalho, ela respeita apenas e tão somente aquele empregado que estava em vias de conquistar a posição de estável dentro da empresa e foi demitido momentos antes de completar as necessárias verificações, cumprimentos das normas legais para que ele pudesse ser portador da estabilidade necessária. Sujeitará o empregador ao pagamento em dobro da rescisão. Por exemplo, portanto, quando o empregado ele está prestes a obter do empregador a aquisição de garantia de emprego ou, nos termos do artigo 499, estabilidade, que nós já vimos que não existe mais, sujeitará o empregador a pagamento em dobro da rescisão. Esta situação é muito comum no caso daqueles empregados que, por força de convênio coletivo de trabalho, estejam a ingressar na situação de que eles estão em fase de pré-aposentadoria, faltando alguns meses para que ele possa completar o lapso temporal necessário para que ele possa pleitear junto ao Instituto Nacional do Seguro Social a sua aposentadoria. Alguns convênios coletivos trazem cláusulas dizendo que, a partir da falta de 18 meses, de 12 meses, ou outro lapso temporal qualquer, para que o empregado possa ser jubilado, ou seja, ele possa ter direito à aposentadoria, não poderá haver a resilição de seu pacto de emprego, enquanto ele não exercer a sistemática necessária para se aposentar. Então, neste caso, se o empregador o demite dentro desse interregno previsto em norma coletiva, para que ele possa implementar a sua condição de aposentadoria, sujeitará ao empregador o pagamento em dobro da rescisão e as multas previstas no convênio plural de trabalho, e pode ser ainda que a Justiça do Trabalho obste a resilição do pacto de emprego pelo empregado estar nesta condição funcional prevista nos pactos coletivos de trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 175 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que deixem seus likes nas nossas aulas e se inscrevam no nosso canal, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a auxiliar o aplicativo a distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível e também permitirá que nós possamos continuar com esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho até o final.
Muito obrigado a todos.